E chegou o momento de conhecermos mais um grande nome da literatura. É hora do nosso Trilhas Literárias. O Trilhas Literárias de hoje traz um escritor, dramaturgo e poeta espanhol, autor de Dom Quixote, uma obra-prima da literatura universal. Estamos falando de Miguel de Cervantes, o precursor do realismo na Espanha. Miguel de Cervantes Saavedra nasceu em Alcalá de Henares, em Madrid, em 29 de setembro de 1547. O nome Miguel fora uma homenagem ao santo do dia, São Miguel Arcanjo. Era filho do cirurgião Rodrigo Cervantes e de Leonor de Cortinas, o quarto entre 7 irmãos. Cervantes teria iniciado seus estudos em sua terra natal, em Madrid. Em 1563, a família foi morar em Sevilha, onde estudou gramática e latim com padres jesuítas. Nessa época, conheceu o teatro de Lope de la Rueda, de quem recebeu grande influência. Cervantes Soldado. Em 1569, Cervantes foge para a Itália depois de um confuso incidente. Ele feriu em duelo Antônio Segura, tendo publicado já 4 poesias de valor. Cervantes alistou-se como soldado do exército e, em 7 de outubro de 1571, participou da vitoriosa batalha naval de Lepanto contra os turcos, da qual saíra gravemente ferido, perdendo inclusive o movimento da mão esquerda com um tiro, passando a ser conhecido como Manco de Lepanto. O ferimento não o acomodou. Cervantes participou ainda do combate naval de Navarino, da expedição contra Tunis e da expedição a Goleta, em 1574. Serviu depois nas guarnições de Palermo e Nápoles. Em 1575, quando regressava para a Espanha, o navio em que viajava foi atacado por piratas mouros. Cervantes foi levado para Argel e foi feito escravo. Durante 5 anos, permaneceu dentro dos muros da cidade e lá dava aulas e escrevia seus poemas religiosos. Depois de várias tentativas de fuga, foi levado para o calabouço. Em 1580, Miguel de Cervantes foi resgatado por sua família, pelo valor de 500 escudos de ouro. Durante os 4 anos seguintes, Cervantes participou de batalhas que o levaram a conhecer Portugal. O escritor viveu por 2 anos em Lisboa, entre 1581 e 1583. Ele tentava uma posição de relevância junto ao rei Dom Filipe, durante o período em que a Espanha tomou o poder de Portugal, após o desaparecimento de Dom Sebastião em uma batalha. Mas essa é a história que eu conto em outro programa. A carreira literária. De volta a Castela, Cervantes se casa com Catarina de Salazar, em 1584, e passa a viver algum tempo em Esquivias, um povoado de La Mancha, terra de sua esposa. É lá que o escritor passa a dedicar-se ao teatro. Cervantes consegue, enfim, um cargo público e escreve sua primeira novela pastoril, La Galateia, de 1585. Nesse período, estabelece contato com os escritores Luís de Gongora e Lope de Veja, e isso o impulsiona perante o grande público. Cervantes, então, escreve os poemas dramáticos O Trato de Argel e La Numancia. É encarregado pelo rei como comissário de viveres destinados às armadas e frotas da Índia, indo morar em Sevilha. Mais tarde, é nomeado coletor de impostos da coroa, nos reinos de Granada, o que o obriga a viajar seguidamente para Andaluzia e La Mancha. Por causa dos atrasos na prestação de contas com a coroa, é preso 3 vezes. Contam os historiadores que a primeira parte do livro Dom Quixote foi escrito enquanto estava preso, entre 1601 e 1603. Cervantes, no entanto, sempre atestou sua inocência. Dom Quixote de La Mancha.
Em 1605, foi publicada a primeira parte do livro Dom Quixote, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, que teve aceitação imediata, com 6 edições no mesmo ano do lançamento. Escrevendo e tratando de negócios, Cervantes leva uma vida próspera, junto com sua família. Em 1606, muda-se para Madrid. Lá escreveu novelas exemplares, de 1613, e Viagem de Parnaso, de 1614. Enquanto isso, a obra Dom Quixote estava obtendo um sucesso tão grande que em 1614 surge uma falsa segunda parte de Dom Quixote, assinada por Avellaneda. Olha, fake news já nessa época, hein? Em 1615, Cervantes publica finalmente a segunda parte de Dom Quixote. A obra foi difundida por toda parte, até se tornar o mais lido romance em todo o mundo, por crianças e adultos. Ao escrever a obra, Cervantes pretendia ridicularizar as novelas de cavalaria, que tinham uma imensa popularidade na época. A obra impressiona por sua feição realista. A ação principal do romance gira em torno de 3 incursões feitas pelo protagonista por terras da Mancha, de Aragão e da Catalunha. O personagem Dom Quixote é um pequeno fidalgo castelhano que perdeu a razão pela leitura assídua dos romances de cavalaria e pretendia limitar seus heróis prediletos. Assim, envolve-se em diversas aventuras. Dom Quixote fez-se armar cavaleiro pelo proprietário de um albergue e leva consigo seu escudeiro, o pobre camponês Sancho Panza, que se deixara atrair pelas miragens do cavaleiro. Embora se desenvolva em torno do real e do imaginário, o livro possui episódios em que os 2 planos se confundem e em que o imaginário se torna a própria realidade. Dom Quixote virou peça de teatro, filme, pintura e até música. Em 2002, foi eleita a maior obra de ficção da literatura mundial pelo Instituto Nobel. Pudera! As aventuras e desventuras de Cervantes explicam a origem daquele que foi considerado o melhor romance de todos os tempos. O Descanso de Cervantes. O escritor morreu aos 68 anos em Madrid, no dia 23 de abril de 1616. A provável causa de sua morte foi o diabetes, do qual ele sofria. Aproximadamente 2 semanas antes de sua morte, Cervantes entrou na Ordem Terceira dos Franciscanos para mostrar sua gratidão pelo dinheiro que fora emprestado à sua família para o pagamento do resgate, aquele cativeiro que eu contei para vocês lá em Argel. Em seu testamento, ele pediu para ser enterrado na igreja que pertencia ao convento de Las Trinitárias Descalças, no mesmo bairro onde ele morava. No entanto, seu caixão foi perdido e a localização exata do seu local de descanso permaneceu em mistério até, acreditem, 2015. Isso mesmo, eu não errei não, gente. Recentemente, uma equipe de especialistas localizou o que eles dizem ser os ossos de Miguel de Cervantes, ao lado dos de sua esposa e de outras 16 pessoas. Além da ossada encontrada no mesmo local citado no testamento, as iniciais em um caixão nos levam a crer que chegou ao fim, o mistério que perdurava 400 anos. Tão inacreditável quanto as histórias de Dom Quixote. Após ganhar o mundo, o descanso final de Cervantes. E claro, terminamos com uma emblemática frase de Dom Quixote. A liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que os homens receberam dos céus. Com ela não podem igualar-se os tesouros que a terra encerra, nem que o mar cobre. Pela liberdade, assim como pela honra, se pode e deve aventurar a vida. E pelo contrário, o cativeiro é o maior mal que pôde vir aos homens. Miguel de Cervantes. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Cervantes, esse gigante da literatura.
Fica clara aqui nossa sugestão para que você leia suas obras e encante-se como tantas gerações fizeram ao longo dos séculos. E você? Quem gostaria de ver aqui no Trilhas Literárias? Conte pra gente. Até a próxima semana.